Olá, meus amigos do canal Conf. E aí, vamos terminar esse vídeo sobre painel integrado? Então vamos lá, ó. Vamos lembrar rapidinho. Painel integrado é uma técnica onde você reúne grupos de alunos, né? Esses alunos já vêm com o estudo individual de um tema que você vai tratar. Eles vão interagir, vão produzir algo num determinado tempo. Então você vai dar uma tarefa, por exemplo, reúnam-se em grupos de 5 pessoas e vocês vão redigir um texto de meia página, de uma página, sobre o tema, e vocês vão ter 30 minutos para fazer isso. Muito bem. Todos os integrantes têm que ter cópia desse produto aí, da reunião deles, né? desse texto, ok? E você vai atribuir números de 1 a 5, se você tiver 6 no grupo, de 1 a 6, se você tiver 4, de 1 a 4, para cada aluno, tá bem? Muito bem, é aí que nós tínhamos parado no primeiro momento, então, da técnica. Aí ela tem um segundo momento. O segundo momento é o seguinte: por que é que você atribuiu o número para esses alunos? Porque você vai agora dizer o seguinte para eles: olha, os números uns de cada grupo se reúnem e formam um outro grupo. Os números 2 se reúnem e formam um outro grupo. Os números 3 e assim por diante. Tá bem? Então, de certa maneira, agora você terá um grupo com os números uns, um grupo com os números 2, um grupo com os números 3, com os 4 e com os 5, ok? Bom, então vamos fazer um pensamento assim. Esse painel integrado, ele geralmente funciona para uma turma pequena. Então eu estou falando aí de 5 pessoas por grupo, mais ou menos 35 pessoas, 40 pessoas funcionaria muito bem. Acima disso é possível, mas precisa ser testado. Talvez aí mexer no número de integrantes do grupo para que você consiga uma distribuição melhor. Porque se você tiver muita gente, a hora que você forma essa segunda parte, vão ficar grupos muito grandes de pessoas, tá? E aí pode desfocar. Bom, e por que você vai reunir os números 1, os números 2, 3, 4 e 5? Porque você vai pedir duas atividades para eles, tá? A primeira é a troca de informações, tá? Então você vai dizer o seguinte: olha, cada pessoa do grupo, por isso que nessa segunda formação não pode ter muita gente, tem que ser também no máximo 5 ou 6, cada pessoa vai relatar o que foi discutido no grupo anterior. Então, por isso que ele tem que ter a cópia do que foi discutido. Então, ele vai trazer, olha, lá nós falamos que os ativos intangíveis são isso, nós entendemos isso, ficamos com dúvida nisso, etc. O segundo componente, a mesma coisa, o terceiro, a mesma coisa, o quarto, a mesma coisa, de forma que eles vão socializando o debate acontecido no grupo anterior. E aí vem a segunda atividade. A segunda atividade é que juntos produzam uma nova discussão e produzam uma nova conclusão sobre o assunto. Pode ser que o que cada um discutiu seja próximo, ou quase até igual, né? Então, isso não é problema. É sinal que pode ter sido difundido corretamente ou até erroneamente. Então, ao trazer o que cada grupo, cada entendimento, eles vão formar um novo conceito. Peraí, vocês disseram isso, o nosso grupo não pensou nisso, então vamos melhorar esse conceito, né? Vamos melhorar essa tarefa. E você vai dar um tempo para isso também, aí, sei lá, 30 minutos, 40. Você vai programar dentro do tempo que você tem de aula. Atenção agora, algumas observações. Principalmente você, professor, preste atenção agora. A troca de informações, quer dizer, a integração, por isso chama painel integrado, ela vai ser garantida, ela vai ocorrer pela presença de um componente que participou do primeiro grupo, né? Então é aí que acontece a troca. Todo mundo estava em um grupo anterior. E aí, quando eu fizer o meu relato, eu vou trazer
o que foi discutido lá, tá? A nova discussão acontece ou mediante uma nova questão apresentada pelo professor. Então, o professor pode, olha, agora que vocês já debateram lá no grupo 1, formaram o grupo 2, eu quero que vocês pensem acerca desta questão específica. Tá? O professor pode fazer isso ou não, ou pedir para eles simplesmente rediscutirem a mesma coisa. Tá? O professor pode sugerir um ponto mais amplo que possa também englobar várias discussões, levando o assunto para um ângulo mais geral. Então, por exemplo, olha, você chegar à conclusão do que são ativos intangíveis, como funcionam, mas como é que nós tratamos marcas? Como é que nós tratamos, sabe, começar a levar a outras questões mais abrangentes. Então, essas são só observações da fase 2 da técnica. Atenção agora, professor. Após o terceiro momento, após a formação do segundo grupo, que é esse que nós acabamos de falar, o professor vai sentar em um dos grupos e vai permanecer calado, como ouvinte. Por quê? Bem, nessa hora o aluno às vezes se assusta, vendo o professor sentando ali como se fosse um integrante do grupo. Então você acalma o aluno, diga a ele, olha, tá tudo bem, façam o que vocês têm que fazer, eu não estou aqui. Como se eu não estivesse aqui. É nessa hora que o professor vai conseguir captar tudo o que foi discutido em todos os grupos. Por quê? Quando ele ouve o relato de cada um dos membros desse grupo, então ele vai saber o que foi discutido em cada grupo. E ele faz as suas anotações sem permitir que os alunos fiquem vendo o que ele está anotando. Então ele ouve, anota algo que possa lhe ter chamado a atenção, algo que ele acha que precisa falar depois e etc. Tá bem? Então o professor, nesse momento, vai ficar sabendo tudo o que foi debatido nos grupos anteriores. Bem, cabe ao professor, claro, como sempre, a decisão de intervir e de como intervir, caso ele queira, né? Corrigindo informações, sublinhando informações, ampliando informações, debatendo pontos obscuros. Ele pode fazer isso, tá? Atenções que precisam ter. Muito importante o controle do tempo. Se você que é professor e tem uma aula, por exemplo, de 50 minutos, uma aula só, vai ser muito difícil você conseguir fazer essa técnica. Se você tem 2 aulas seguidas, se você tem 100 minutos, já melhora. Então, por exemplo, 10 minutos para organizar os grupos, contando nas 2 organizações, mais 30 minutos já foram 40 para a primeira discussão, mais 20 para a segunda já foram 60, ou 30 já foram 90, guarda 10 minutos para o final. Tá? Se você tem mais tempo, melhor ainda. Mas sempre controle o tempo. Verificar também na montagem do segundo grupo, os alunos estão levando as anotações dos resultados para discutir. Não se esqueçam disso. Bem, e aí acabei não anotando aqui, mas há um fechamento final. O que é esse fechamento final? É quando o professor pode, então, depois de terminadas todas as discussões, e ele sabendo que foi discutido pelos grupos, porque ele era ouvinte, fazer um fechamento desses pontos de forma geral e levando 5 a 10 minutos para concluir. Pode também o professor pedir que os alunos, cada grupo, faça a apresentação dos seus resultados e aí ele conclui. Mas aí você vai precisar de mais tempo no final da aula. Então, se você tem uma aula de 100 minutos, considerando aí uma perda de 10, né? Considerando 30 para a discussão, já foram 40. Considerando mais 30 para a segunda, já foram 70. Então, você teria 30 minutos para que os grupos apresentassem, você discutindo. Tirando 10 minutos da sua conclusão, sobra 20 para que eles apresentem. Né? Então, talvez não seja interessante essa apresentação final. Como o professor já escutou, ele já sabe quais são os pontos fortes e fracos.
Vantagens dessa técnica. Ela oportuniza que o estudo do assunto escolhido seja estudado várias vezes, sempre em pequenos grupos. Né? Então, quer dizer, o aluno leu em casa sozinho, ele debateu num grupo, ele foi para outro grupo, debateu de novo, então ele está estudando o assunto várias vezes. Né? Incentiva a participação de todos os alunos, não tem como nenhum aluno ficar de fora, porque eu sou o número 1 do grupo. Quando eu for para outro grupo, eu tenho que ir lá sabendo que eu vou falar do que foi discutido. Então, eu estou trabalhando. Exige participação de todos, né? Como eu disse, pessoal e grupal. Desenvolve a responsabilidade pelo processo de aprendizagem próprio e do colega, quer dizer, ele aprende e o colega aprende também. O professor, ao participar do grupo, saberá o que está sendo informado em todos os grupos e poderá intervir. E quebra aquelas panelas, aqueles grupinhos que montam sozinho, que a hora que você numera e depois eles têm que sentar em grupo separado, mesmo que o primeiro grupo seja uma panela, dali para frente, tá bem? Pessoal, todas essas técnicas, elas são retiradas de bibliografias que eu vou apresentar aqui. Essa de hoje, por exemplo, está no livro Professor na Hora da Verdade, a Prática Docente no Ensino Superior, da editora Avercamp, e de autoria do professor Dr. Marcos Mazeto. É um livro que eu recomendo para todos os docentes. E lá você vai encontrar essa técnica com todos esses detalhes do painel integrado, tá bem? Espero que você tenha gostado dessa técnica tão rica que é painel integrado. Experimenta usar aí. Faça um teste com uma turma. Você pega gosto e vai indo. Veja, nós estamos dando várias técnicas. Não é para você usar em toda a aula a mesma técnica. Você tem um baú de técnicas. Está gostando do nosso canal? Deixa um like, ativa o sininho aí. Se você não é inscrito, se inscreva. E olha, se você é professor, se você é coordenador, convida aí os seus colegas para assistirem. Isso é uma contribuição aí para o ensino da contabilidade, tá bem? Até mais.